Muito boa noite a você que está vendo esse vídeo, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo isso. Estou presente aqui de novo, de volta a esse canal lindo e maravilhoso que eu uso para desabafar. E estive demorando para gravar esses vídeos, esse vídeo especificamente, porque me faltava inspiração, me faltava mentalidade para gravar esses vídeos. Eu não saio simplesmente falando, colocando tripé, o celular no tripé e falando por aí, né? Não é assim. Enfim, estou gravando de madrugada e anteriormente eu abordei sobre o fim de um relacionamento. E hoje eu quero abordar como é difícil e por que é tão difícil superar o fim. Quando a gente aborda sobre o fim, né, igual eu falei sobre o fim de um relacionamento, aqui eu quero deixar mais abrangente o assunto. Eu não quero me especificar totalmente em relacionamento. Eu quero falar sobre o fim de uma amizade, o fim de um vínculo familiar, enfim. Por que é tão difícil superar o fim? O que eu falei anteriormente foi que o fim é doloroso, né? O fim ele vem com outros motivos pelos quais fizeram ter o fim, né? Daquele caso do relacionamento. E por quê? Por que que, mesmo eu tendo essa noção de que há males que vêm para o bem, por que que é tão difícil eu entender isso e aceitar, falar, tipo, tá tudo bem. Não, tipo, eu sofro, eu choro, eu fico com raiva, fico nervoso, ansioso. Eu já falei aqui que eu não gosto de dar explicação científica, né? Então eu vou jogar tudo que tem na minha mente aqui e vale de você reconhecer ou não. Se sim, beleza. Se não, tá aberto aí para discussões, né? Então, mas por que que é tão difícil? Eu acho que o mais difícil da gente superar o fim é aceitar que ele veio. Porque muitas das vezes muitas vezes não, sempre que a gente começa alguma coisa, seja um vínculo, uma amizade, um namoro, a gente nunca começa pensando em terminar, sabe? A gente não vive pensando em morrer. A gente vive para a gente crescer, evoluir, e a morte vai ser uma consequência de tudo isso. Mas a gente não pensa, quando a gente começar algo, a gente não pensa em como ela vai terminar, mas sim como ela vai evoluir. Claro, você vai pensar em como vai terminar tais situações, mas vamos falar de vínculos? Falando de vínculos, a gente nunca começa um vínculo, amizade, namoro ou familiar, né, desde que a gente nasce ou, enfim, a gente pensa no momento que ela vai terminar. Tipo, quando que isso vai terminar? Vale a pena continuar até o fim? Quando você assume, por exemplo, no namoro, né? Eu vou entrar aqui em relacionamento só nesse momento. Quando a gente entra na parte de relacionamento, a gente se pergunta se vale a pena entrar num relacionamento, mesmo a gente pensando que talvez o fim seja, por exemplo, igual aos outros, né? Seja um fracasso, seja algo ilusório. E eu acho que o fim, nesse caso, não é tão doloroso. Mas eu acho que isso nem é um fim. Não teve nenhum começo. Porque quando você entra num relacionamento pensando em como vai terminar, se vai terminar bem, se vocês vão morrer juntos, se vocês vão casar, se vocês vão terminar, se você vai se iludir, eu acho que isso nem começou. Porque para ter um fim precisa começar. E se você já está pensando em como vai terminar, por mim eu acho que você ainda nem começou um relacionamento. Ah, mas eu pedi em namoro, mas eu tô com medo de terminar com ela porque nos outros relacionamentos, tananana. Eu acho que você começou errado, você começou totalmente equivocado. Porque
Quando você entra no relacionamento, você pensando em não se frustrar, você vai acabar frustrando a outra pessoa. Porque você vai agir durante todo o relacionamento com medo de que aquela pessoa não te rejeite, igual aconteceu, aquela pessoa não te deixe para trás, igual aconteceu, não te abandone, igual aconteceu, enfim, N motivos. E eu acho que o fim nem vai existir para você, nesse caso. Você começou pensando no final. Você não começou pensando no bem que aquilo vai te fazer, no que aquela pessoa pode te trazer. Você sempre pensando no fim hipotético que é criado na sua mente, te massacra até o fim daquele relacionamento, até você falar, dar o pontapé inicial para o término. Para mim, isso nem teve um começo. Você já antecipou o fim. Isso na base de relacionamento. E amizade? Amizade é algo mais complexo, né? Amizade é amizade. Você não tem tipo um pedido de amizade. Então, quando que começa a amizade? A amizade não tem um começo. Não sinto que a amizade tem um começo que você fala assim, ah, aqui foi o pontapé inicial. Não sei se você vai lembrar, porque amizade são coisas que a gente considera com o tempo. Não existe um momento determinado que a gente fala, aqui foi amizade, aqui foi apenas um conhecimento, aqui você era apenas um colega. Eu não acho que exista um tempo para isso. Então, quando a gente fala sobre o fim de uma amizade, o fim a gente conhece. Cortar os laços, seja pelo tempo, seja por atitude sua, do próximo, por bem, pelo mal, a gente não sabe. E se eu acho, por exemplo, que o fim de uma amizade ou de um namoro, qual que dói mais, eu já vou entrar nesse ponto. Mas quando a gente fala sobre fim de uma amizade, é muito doloroso, porque a amizade você não se entrega completamente igual num relacionamento, mas a amizade é muito mais um laço afetivo por trás das duas pessoas do que o amor. O que é muito difícil. Vocês já pararam para pensar qual que é mais sentimental, a amizade ou o amor? É muito difícil a gente falar assim que o amor é mais preciso, é mais sentimento do que a amizade. Pelo menos, eu não saberia descrever por que, que o amor é mais sentimento do que a amizade, ou a amizade é mais sentimento do que o amor. Então, quando a gente termina uma amizade, tem uma grande diferença entre a gente terminar uma amizade e terminar um amor, um relacionamento, no caso. Quando a gente termina um relacionamento, a gente se vê meio que perdido, sabe? Porque você tá a todo momento com aquela pessoa, né? Você tá constantemente falando com aquela pessoa, demonstrando carinho e afeto de um relacionamento, o que um relacionamento precisa, né? Não é a mesma demonstração de afeto que uma amizade precisa. A amizade precisa do mínimo para ser uma amizade. Você não precisa demonstrar a toda hora, você também não pode também abrir mão de demonstração de afeto. No relacionamento, você tem que demonstrar diariamente. Então, eu acho que por isso que quando a gente termina um vínculo de amizade, pelo menos não de forma precipitada, do nada, a gente vai se preparando para o fim dela. Então a gente sai menos traumatizado dela. E por que isso? Eu já expliquei. Porque o fim de um relacionamento, ele vem do nada. Como assim ele vem do nada? Num, tipo, nossa, o relacionamento tava esfriando, a distância tava complicando a gente. N motivos. Você pode ter N motivos para falar que o término não aconteceu de repente. Só que quando você precisa falar eu quero terminar com você, é um tom de repente. Você poderia lutar contra a distância. Você poderia tentar, né? O relacionamento esfriou. Você poderia fazer alguma coisa diferente para melhorar essa relação. Mas acabou que não aconteceu. Não por sua culpa, por culpa dela, enfim. Então, o término de um relacionamento vem a partir de um momento que é o pedido de término.
eu quero terminar com você. Ponto. Acabou o relacionamento. A amizade não. Não existe, eu quero deixar de ser seu amigo. Existe aqui naquelas brincadeiras de criança, assim, quando a criança está brava uma com a outra. Ah, eu não quero mais ser seu amigo. Mas quando a gente fala de uma parte mais profunda da amizade, não existe um pedido de término para uma amizade. A amizade, às vezes, nem acaba. O que acaba é o seu vínculo com a pessoa. Acaba a sua aproximação com ela. Enfim, porque ela começou a namorar alguém e se afastou, ou ela começou a estudar fora e se afastou, ou ela começou a estudar e se afastou, ou enfim, o tempo, a vida afastou vocês. Acontece, pode acontecer, o que é muito normal da gente pensar, né? Porque, enfim, a vida não nos prepara para o fim. E é esse ponto que eu quero chegar. Por isso que o fim, ele é tão difícil de ser superado. Por isso que o fim é tão difícil, porque a vida não nos prepara para o fim. Então, quando você tá triste, você tá deprimido por causa do fim, você não precisa se sentir totalmente fraco ou frágil. Enfim, você pode sofrer com o fim de um relacionamento, a saudade de uma amizade. Eu não vou falar do vínculo familiar porque é algo muito abrangente, eu não vou abordar aqui, então eu entrei mais em relacionamento e amizade. Mas é basicamente o que eu falei. É sobre a vida não te preparar para o fim. A vida em nenhum momento te prepara para o fim. Vocês já perceberam isso? A vida é constantemente você aprender novas coisas, evoluir, mas nunca entender o fim. Porque a gente não conhece a vida após a morte. Porque a vida não é sobre você entender o fim, é você entender o sofrimento que é viver. Não existe se preparar para o fim. Aquele familiar doente de cama, você fala, por favor, leva, você pede para ele descansar. Só que mesmo você falando, estando entre aspas preparado mentalmente, quando acontece, você desaba. Mesmo você com aquele sentimento de alívio, você desaba, você chora, você sofre, porque a vida não te prepara para o fim. A vida não te prepara para uma substituição daquela pessoa na sua vida. Ninguém é substituível na nossa vida. Não é porque você começou uma amizade com alguém e se afastou de outra que aquela nova substituiu a antiga. Não. Uma amizade começou, a outra amizade foi para trás, e é isso. Não existe uma substituição. Então, se você sofre pelo fim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Faça o que você bem entender. Só não faça coisas imorais. Então, quando a gente pensa no fim, a gente pensa na vida. E na vida, a gente não conhece o fim. Então, a vida não tem fim? Tem. A gente conhece? Não. A gente está preparado? Também não. Então, para que sofrer? Vamos viver, vamos ser felizes e vamos pular de alegria, porque a vida é um privilégio que o Big Bang, que Deus, que enfim, nos deram para a gente continuar vivendo, melhorando, evoluindo, e por isso a gente está aqui, para a gente viver bem, para a gente estar bem e para a gente melhorar a vida das pessoas. Eu espero que tenham compreendido até aqui. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o comum, eu imagino. Mas eu tentei explicar da melhor forma sobre por que a gente sofre com o fim. E dessa vez eu consegui chegar a uma conclusão. Olha que legal. Então, assim, gente, eu espero que tenham ficado até aqui. Espero não. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado alguma coisa. Você não precisa ter chegado até o final, mas se chegou, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora para postar, é porque eu realmente faltava alguma inspiração, né? E muito obrigado a quem assistiu até aqui.
Eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu não sei o tema, eu vou descobrir quando eu postar. E muito obrigado. Um beijo a todos, uma boa noite, um bom dia, uma ótima semana, uma ótima fim de semana a todos vocês. E é isso, um beijo do japonês mais querido de vocês, eu espero. Tamo junto.